a gente percebe que para a agricultura, felizmente, existem alguns aspectos positivos desse efeito. O que a gente consegue falar de 2025 olhando aqui esses próximos 3 meses? Talvez fevereiro é um pouco mais preocupante, especialmente aqueles que dependem de água, porque chuva abaixo da média em boa parte do Brasil, com exceção do extremo norte, okay? Mas o centro-oeste, sudeste, sul continuam com uma condição mais desfavorável. Aqueles que não querem água, então, estão favorecidos, ok? Mas a condição e de temperaturas altas, entendeu? Inclusive com a possibilidade de aquele veranico clássico, 10 dias de altas temperaturas. Especialmente para fevereiro. Especialmente para fevereiro. Quando a gente vai para março e abril, a condição de chuva reverte um pouco, melhora a condição, ok? Melhora a condição, e aí é meu, talvez, viés aqui de olhar um pouco mais grandes culturas, né? A chuva vai para a condição média de março e abril, mas com temperaturas altas. Okay? As temperaturas permanecem altas, pelo menos 2 graus acima da média até o mês de abril. Tá? Então esse é o cenário que a gente consegue falar. Quando a gente fala em extremos climáticos, o que o produtor tem que estar preparado? A frequência deles aumentou e não vai reduzir. Isso é um fato. Isso é um fato, entendeu? Então assim, se você tem condição financeira de ter acesso à tecnologia e você conhece eventos que acontecem e que são danosos, pode se preparar para eles, sim, entendeu? Se temperaturas extremas são muito danosas e você tem um meio de resfriar a sua estufa, pode investir nisso. Sim. Se você tem problemas com excesso de chuva e você pode partir para um cultivo protegido, pode se preparar para isso. Então é nesse sentido que esse alerta vale. Às vezes o produtor não tem condição, ok, mas às vezes ele tem a condição e ele fica esperando qual é o momento de fazer o investimento. A nossa sugestão é agora. Sim, muito bem, mas só para revisar, porque todo mundo está querendo saber o que vai acontecer nos próximos 3 meses. Centro-Sul, fevereiro, que é mais atenção, que pode ter ali um período de veranico, mas março e abril, em termos de chuva, volta a uma normalidade, mas atenção à temperatura, que essa veio para ficar. Exato. E terminar mais quente. Exatamente. E o Nordeste, o que a gente pode dizer? Janeiro para nós, principalmente nas regiões do Vale de São Francisco, choveu bastante. Tem alguma previsão ali? A previsão é de chuvas na média ou acima da média, tanto para o Norte como para o Nordeste. Para fevereiro? Para fevereiro até abril. A condição permanece ainda chuvosa. Talvez esse seja um aspecto clássico da Laninha, então, tirando a temperatura, que a chuva na parte norte do Brasil, ela continua acima da média, ou pelo menos na média aí até o final de abril. Ela começou há 2 meses atrás, 1 mês e meio, e ela deve terminar em 2 meses. Então, assim, uma laninha de fraquíssima intensidade e de curta duração. Tanto que quando a gente olha as condições do país, apesar do pessoal estar atribuindo a condição de chuva, está um pouco restrito no Rio Grande do Sul, que é típico de laninha, quando a gente olha as temperaturas, está completamente o inverso. Entendeu? As temperaturas estão acima da média, elas vêm acima da média há quase, talvez 1 ano e meio, sempre acima da média. A gente saiu de um El Niño forte, no meio do ano entramos em neutralidade, mais ou menos abril, maio de 24, entramos em neutralidade, ficamos em neutralidade, apesar das previsões, não, mês que vem é Laninha, mês que vem é Laninha, ela só começou final de dezembro. Então, assim, ela causou uma distribuição de chuva que é típica, mas a temperatura não, como eu ia dizendo. As temperaturas continuam acima da média e a previsão até abril é de temperaturas acima da média, o que não é clássico da Laninha. E aí, só para deixar o pessoal mais... O pessoal está vivendo isso, mas quem quer ter uma visão Brasil, chuvas norte e nordeste acima da média, ok? Centro-oeste, sudeste na média, mais levemente acima da média, e Rio Grande do Sul e Santa Catarina, como a gente tem acompanhado nos telejornais, sofrendo bastante, grandes culturas, e o HF nas lavouras não irrigadas sofrendo, e nas lavouras irrigadas sofrendo por conta da alta temperatura. A gente tem uma onda de calor muito forte lá, especialmente no oeste do Rio Grande do Sul, pegando o oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná, subindo até uma pontinha do Mato Grosso do Sul, temperaturas de 40, 42 até 43 graus. O que a gente sabe, como a gente acabou de comentar,
que não é favorável para nenhuma cultura, não. Especialmente os HF. Olhando o termômetro, a temperatura ela sobe nos últimos 40 anos em todas as regiões do mundo. A gente não deve esperar uma reversão tão rápida, a gente deve, na verdade, batalhar por se adaptar a esse processo, porque as temperaturas não vão parar de subir no curto prazo, e isso muda o sistema climático. A gente percebe que para a agricultura, felizmente, existem alguns aspectos positivos desse efeito, que, por exemplo, é o aumento do CO2. O aumento do CO2 é um amigo das plantas. Então, enquanto a temperatura tem esse efeito, vamos dizer, deletério para as culturas de forma geral, o CO2 ele compensa ajudando um pouco. E ele ajuda em dois aspectos. Ele aumenta a fotossíntese das culturas de forma geral. Nas culturas HF, ele aumenta de 20% a 30% a fotossíntese. Então, isso ameniza um pouco a nossa preocupação. Não é dizer que nada vai acontecer, mas pelo menos não é o final do mundo, é isso que a gente vê hoje. E em segundo aspecto, ele melhora a capacidade da água a controlar a perda da água. A transpiração das plantas cai um pouco. Isso. Então o CO2, a gente tem a temperatura, como eu disse, puxando um pouco o freio de mão e o CO2 pisando no acelerador. Então, assim, aquele cenário, inclusive eu participo de estudos dessa natureza há quase 20 anos, os primeiros cenários eles eram terríveis para a agricultura brasileira. E hoje eles já não são mais, quando a gente aprendeu a entender esse papel do CO2. Tem que se preocupar, porque esses extremos que a gente está vivendo agora, eles impactam, eles trazem prejuízo. Por outro lado, a agricultura vai ser resiliente se a gente tiver informação. A gente já tem estudos feitos aqui no nosso laboratório da Exalc com feijão, milho, cana, pasto está sendo terminado, arroz está sendo terminado e soja. Quando a gente traça o cenário para 2050, considerando as mudanças climáticas, mas levando em conta o processo de ação do CO2, a gente percebe que tem regiões do país que ganham, tem regiões do país que perdem, mas boa parte da região, especialmente o sul e a fronteira norte do país, ganha bastante em termos de risco climático. O risco climático cai por conta da ação do CO2. Mesmo com a chuva mal distribuída e mais intensa, mesmo com altas temperaturas, o CO2 ele ajuda a planta a conseguir lidar com isso daí. Algumas culturas, inclusive altamente tecnificadas, já manejam o CO2 para tentar pegar esse ganho. Injetam CO2 em ambiente fechado para tentar fazer a planta render um pouco mais, entendeu? Então, com essa tendência de mudança climática, isso vai acontecer naturalmente. Por estarmos no país tropical e por termos excesso de temperatura em praticamente todo o ano, em todo o país, isso é um pouco mais preocupante. Então, a nossa sugestão é investimento em tecnologia. Assim que sobrar um dinheiro, pode partir para a tecnologia porque ela vai se pagar. É uma das melhores ferramentas. É uma das melhores ferramentas. Sim.